Eu sou Laís de Almeida, visagista psicogestual comportamental e observo muito além das palavras. Os gestos, as expressões, a postura contam uma história silenciosa sobre as pessoas e muitas vezes mais verdadeira do que aquilo que está sendo dito. Bem-vindos ao meu canal de visagismo, onde falamos tudo sobre a ciência de entender quem é você e a arte de traduzir e entender as pessoas. Falaram muito sobre essa situação do Diego, da Aline, do BBB 25, eu resolvi vir dar a minha opinião como profissional especialista em pessoas. Gente, primeira coisa que eu quero te contar é que a comunicação não verbal é um dos pilares mais poderosos na interação humana, porque a expressão facial, gesto, postura, até o tom da voz das pessoas transmite mensagens que às vezes são mais verdadeiras do que as palavras que elas estão usando. E a ciência comprova que aproximadamente 93% da comunicação é não verbal. Sabia disso? O cérebro interpreta sinais não verbais de forma super automática, e o que significa que muitas vezes a gente percebe mais intenção e emoção muito antes de ouvir alguma coisa que a pessoa está falando. Nas relações, essa leitura facilita muito o entendimento de verdadeiras intenções, de identificar o padrão da outra pessoa, padrão comportamental e até mesmo perceber sinal de manipulação ou abuso emocional. Seria ótimo que as pessoas de verdade entendessem sobre isso. Eu analisei aqui, cuidadosamente, a discussão entre o Diogo e a Aline aqui na piscina. E, pra mim, é um exemplo claro de como a comunicação não verbal ela pode revelar muito, muito além do que é dito. Vamos lá. Mesmo quando alguém tenta suavizar um discurso, um gesto, expressão, postura, né, alguma coisa mais emocional, contradiz a intenção real da pessoa. Porque dá pra ver a dominação, a agressividade e a intimidação. Vamos analisar aqui essa questão do vídeo. A princípio, o que mais chama atenção é o olho e a expressão facial do Diogo, né? E ele mantém um olhar fixo, intenso, um olho arregalado, parece que tá até saindo assim, projetado pra frente, né? Que é um traço típico de enfrentamento e de alguém que deseja impor uma autoridade. E essa expressão somada ao franzir da testa aqui e esse tensionamento da mandíbula, né, indica um estado de agressividade muito latente, mas ainda muito controlada. Parece que ele tem uma sensação de que ele está sendo gravado e ele tem que cuidar disso. Agora, analisando a proxêmica, que é o estudo da relação entre a distância física e uma comunicação, a gente vê que ele mantém uma distância curta em relação a Aline, e invade um pouco esse espaço pessoal, dificulta que ela se afasta, né? Eu acredito assim que ela se sente segura porque é a Aline, né? Mas esse uso da proxêmica dele, que é essa gestão de espaço, para mim é um comportamento muito comum em dinâmica de intimidação. Quando a gente vai falar da cronêmica, que é o controle do tempo na conversa, ao longo dessa interação aqui, parece que ele não permite que ela fale, né? Ela não completa suas falas, é uma gestão de tempo totalmente é uma estratégia para controlar a narrativa dela, né? Então, corta o tempo de fala do outro, impede que a pessoa se expresse plenamente e reforça aqui uma posição hierárquica que ele acha que ele tem. Quando a gente fala sobre a voz como ferramenta de pressão, o tom de voz dele está acelerado, está marcado por interrupção constante. E, além disso, ele repete frases de forma enfática, né? O que parece ser, assim, reforçando a sua autoridade, a invalidação da fala dela. Esse é um padrão comportamental muito comum para quem quer, de fato, impor sua visão sem dar espaço para outra pessoa contrapor. E a postura corporal dele, eu vejo uma agressividade disfarçada aqui, né? A movimentação foi muito expansiva, dominante, ele inclina um pouco, aproxima, gesticula, enfim, reforça um comportamento, para mim, mais uma vez, intimidador. A Aline, por sua vez, para mim, manteve uma postura rígida, defensiva. E a comunicação não verbal diz muito sobre a verdadeira dinâmica das relações das pessoas, né? Quando alguém precisa afirmar sua posição por meio desses olhares fixos, essa invasão de espaço, controlando o tempo da outra pessoa falando, tom de voz muito impositivo, fica claro que, para mim, não tem equilíbrio nessa troca. Esse caso reflete a realidade de muitas mulheres, viu? Porque, ao longo do tempo, a gente vai desenvolvendo uma postura rígida, defensiva, para não se tornar vítima de relações abusivas, mas essa blindagem pode levar essas mulheres a não perceber abusos mais sutis quando baixam a guarda. O perigo não está nesses confrontos diretos, mas também nos momentos de manipulação silenciosa, que para mim é onde a coisa mais pega, né? Onde a cobrança, por ser menos dura, a gente faz essa cobrança, mulheres muito fortes, né? Pode ser uma brecha aí para relações tóxicas. E eu quero dizer aqui que muitas vezes a agressividade ela não é grito, né? Pode ser expressa além daí. Nas expressões, no espaço que o outro ocupa, na forma como ele conduz essa conversa. Para mim, o Diogo, mesmo lá pedindo desculpa, ele manteve um padrão gestual de imposição. Né? O choro dele é manipulatório, enfim, são tudo opiniões pessoais minhas, tá? Porque esse tom, a postura, reflete uma tensão interna, que reforça a necessidade que ele tem de se posicionar como forte sempre. A Aline, por outro lado, ela demonstra uma resistência, uma firmeza, mas ela também evidencia um traço comum que muitas mulheres têm, a necessidade de se blindar para não ser emocionalmente esmagada. E é um perigo sutil isso, porque quando a gente está operando no limite dessa defesa, a gente corre o risco de endurecer na comunicação, sendo bastante combativa, mesmo sem querer, mas pode ser o reflexo da necessidade de sobreviver em ambientes onde a voz feminina ainda é constantemente testada. Quem está no mundo, ele sabe que a gente tem realmente muita dificuldade em prevalecer. Essa armadura, ela pode ser uma faca de dois gumes, no meu ponto de vista, porque ao longo do tempo, a pressão para não ser vista como dura faz com que pessoas como a Aline e tantas outras mulheres se permitam relaxar em momentos silenciosos, sem perceber quando um limite está sendo ultrapassado. Pode existir uma cobrança social para que ela não seja tão forte, mas a hora que ela baixa a guarda, nesses momentos errados, permite que esses abusos se instalem de forma
pequena, né? Quase imperceptível. E uma realidade, gente, é que muitas mulheres ajustam sua postura, tom de voz, como forma de autopreservação, moldando-se ao ambiente para evitar conflito, mas quando essa adaptação ela se torna um hábito inconsciente, pode levar à perda da própria identidade e à dificuldade de perceber dinâmicas que estão ficando tóxicas. A verdadeira força está no equilíbrio, saber se posicionar sem precisar se defender a todo momento, mas também reconhecer que a vulnerabilidade ela não pode ser explorada por quem não sabe respeitá-la. Olha que sério isso que eu estou falando. Então, a linguagem não verbal ela é um espelho da nossa essência. Quando a gente se conhece profundamente, a gente consegue se comunicar, consegue comunicar essa força sem precisar colocar isso à prova a todo momento. E mais, a gente consegue perceber quando algo começa a passar do limite. Eu desejo de verdade que ela, com toda a sabedoria, saiba como conduzir isso até o final.